A paz do Senhor, bonitos de Jesus. Nós estamos no livro de Lucas. É um livro maravilhoso, como eu já disse para vocês. Nós vamos continuar nossa leitura. E o nosso desafio de um capítulo por dia. Nós vamos manter a disciplina, a constância e não vamos desistir. Vamos lá. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconides, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito na palavra do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Aleluia! João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Eu vou ler e você vai destacar aí na sua palavrinha também. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado que está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E eles disseram: não pratique extorsão, não façam denúncia falsa, contentem-se com um salário que vocês têm. Estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João e que por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou a explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Ele há pá em suas mãos para limpar a sua eira, recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, que a gente acabou de ver, e por todas as maldades que os mesmos Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. O batismo de Jesus. Ao ver todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você eu me agrado. O Senhor está dizendo sobre você: você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã,
filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Melealá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Adnim, filho de Arnim, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Seruque, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Ebé, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Abraão, filho de Deus. Aleluia! Sobre você esteja essa identidade de que você é filho, filha de Deus. E assim os céus se abrem com o batismo do Espírito Santo e com fogo sobre a sua vida e sobre a nossa vida, minha vida. E o Espírito diz assim sobre nós: é o meu filho, a minha filha, amado. E eu tenho muita alegria, eu me agrado da sua vida. Estaremos juntos aqui, não vamos desistir, porque a palavra do Senhor é nosso maior amor. Amém?